Esse é o nosso programa Eclésia, todas as semanas, então a gente se encontra para conversar sobre assuntos relacionados à fé católica, aqui na TV, como a gente já está no segundo bloco do programa de hoje, mas você pode também acessar o portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia, lá é a página do programa Eclésia no nosso portal, e lá você pode, inclusive, ter acesso a todos os nossos programas, né? Os programas que foram exibidos nas últimas semanas, os mais antigos, nos anos anteriores. Olha, tem muito assunto. São muitos temas. Vida de santo, Bíblia, o Padre Guido é doutor em Bíblia. É claro que a gente certamente faria, a gente teria que aproveitar e faria aqui muitos programas relacionados às Sagradas Escrituras, e fizemos. Né? Também sobre a história da igreja, uma série de coisas. Você tem que acessar o nosso portal, divulgar também os nossos programas, copia o link, publica nas redes sociais, enfim, você fica à vontade, uma maneira também da gente continuar o nosso trabalho lá na internet, tá? Então acessa o portal da Rede Século XXI, aproveita e conhece outras coisas lá do portal da Rede Século XXI, outros programas aqui da casa, notícias, como por exemplo você faz para se tornar sócio e nos ajudar a manter de pé essa obra, enfim, todas as informações no portal da Rede Século XXI, tá certo? Padre Guido, vamos continuar nossa conversa então aqui sobre os 4 fins da Santa Missa, né? Os 4 fins da Santa Missa, que é um conceito importante do Catecismo da Igreja Católica, né? O primeiro fim, adoração. Segundo, ação de graças. Terceiro, reparação pelos pecados e oração de petição. Os 4 fins da Santa Missa. O Padre Guido já começou a explicar no bloco anterior que o fim latrêutico, que é o fim da adoração, pois latria é somente um culto dado a Deus. Ainda o Padre Guido deu aquele exemplo que eu achei bem legal para a gente entender. Onde está presente, né, a adoração na Santa Missa? No hino de louvor, por exemplo, no Glória, no Santo, isso está claro. E, é claro, na consagração eucarística. Perfeito. Agora, nessa mesma ótica, Padre Guido, queria que o senhor desse exemplos para a gente também, para que a gente continuar a nossa conversa. O segundo fim da Santa Missa, a segunda motivação, vamos dizer assim, ou objetivo da Santa Missa, é a conhecida ação de graças. Sim. Esse fim também é conhecido como fim eucarístico. Exato. Por que ele leva esse nome também, Padre Guido? Ok. A palavra eucarístico vem da palavra Eucaristia, que vem do grego de 2 palavras. A palavra eu e a palavra caris. Eu significa boa e caris, graça. A boa graça. Eucaristia. E estamos diante de um presente extraordinário, sem limites quanto ao seu valor, que Deus nos dá diariamente. Antes de se imolar na cruz, ele instituiu a Eucaristia. Ele celebrou a sua primeira missa, transformando aquele pão, aquele vinho no seu corpo, no seu sangue, e dizendo para os seus apóstolos: fazei isto para celebrar a minha memória. Isto é, até a consumação dos séculos, toda vez que durante o dia ou durante a noite, em qualquer lugar do mundo, o padre celebra a missa e pronuncia estas palavras da Eucaristia, nós temos um milagre que se realiza. Isto é, a presença real, misteriosa, mas real de Jesus no altar. Um dia, inclusive, Eric, em uma palestra para nós padres, um sacerdote pregador, acho que foi muito iluminado quando ele disse: se Jesus disse que estarei convosco até o fim do mundo, tenho certeza que a última pessoa que irá morrer será um padre. Nós nos olhamos na cara com uma reflexão que nunca tínhamos feito. Tem uma lógica interessante aí. Exato. Né? Por quê? Porque somente o padre que tem este poder, não pessoal, devido à sua ordenação, consagração sacerdotal, de realizar o milagre da Eucaristia. Interessante. Tem uma lógica muito interessante aí. Ô, Padre Guido, o senhor pode dar exemplo para a gente, então, em que momento na missa que a gente diretamente tem contato e a gente celebra essa ação de graça? De graça, sim. No chamado prefácio, que é aquela oração que o padre reza antes da proclamação do santo. Certo? É um hino de louvor a Deus, porque nós não merecemos este presente. Mas Deus continua doando o seu Filho no pão e no vinho consagrado. Portanto, nós humildemente o agradecemos. Ação de graças. É aquela oração que vem logo depois, quando o padre fala: o Senhor esteja convosco, na hora da oração eucarística, é isso? Sim, exato. No início da oração eucarística. Bem no início, exato. Nos introduz como ação de graças. Nós não merecemos, gente, a presença de Jesus. Olhando um pouquinho a nossa fraqueza humana, os nossos limites,
as nossas faltas cotidianas, mas olha como a misericórdia de Deus, na sua bondade, supera esta fraqueza humana. É Ele que vem à nossa procura, ao nosso encontro. Por isso, a ação de graças. Eu vou dizer uma coisa, toda vez que nós vamos na missa, meus amigos, estejamos todos preparados para agradecer a Deus pelos benefícios constantes que nos dá, até pelo dom da vida, até pelo ar que nós respiramos, até pela família que estamos formando e educando, pela nossa situação, pela constância de fazer o bem. Sempre um motivo de ação de graças e de fortalecimento até da nossa fraqueza. Ô, Padre Guido, se não me falha a memória, o texto da liturgia nessa hora do início da oração eucarística pede ainda, né? Demos graças, diretamente, né? Sim, e o povo responde a nosso dever e salvação, exato, não é isso, Padre exato. Guido? É nosso dever e nossa salvação Isso. também. Olha, vale a pena explicar aos nossos fiéis a grande vantagem que a Igreja fez com o Concílio Vaticano II, quando permitiu o uso do idioma local na celebração eucarística. Foi uma vantagem extraordinária. Por quê, pai? Porque antes se rezava em língua latina e o povo, às vezes, durante a missa, preferia rezar o terço ou, não sei, fazer algum canto, mas hoje se requer uma participação ativa. E como é bom agradecer a Deus por todos os benefícios que diariamente Ele nos proporciona, numa maneira completamente gratuita. Outro grande momento de ação de graças é na hora da comunhão eucarística. Isto é, nós não merecemos receber a Jesus devido à nossa fraqueza, mas tendo as condições necessárias, Ele se torna nossa comida espiritual. Por isso, logo após que recebemos a comunhão, é obrigatório, prezados amigos, agradecer a Deus por este benefício extraordinário. Não tenhamos pressa de olhar pelo relógio. Procuremos tantas vezes, até com o nosso silêncio interior, né, na nossa postura, sentado no nosso banco, enquanto os demais fiéis comungam, agradecer a Deus pelo benefício de estar dentro de nós, porque é Ele que fortalece a nossa vida cristã. Como é importante fazer da Eucaristia, da comunhão eucarística, o momento mais importante do nosso encontro com Deus. Olha, são Deus que se torna a nossa comida. São dois dos tantos momentos de ação de graças. É aí que nós devemos dialogar com Jesus. Vamos entregar para Ele até a nossa miséria humana, a nossa família, os nossos doentes, as necessidades, as urgências, as nossas lágrimas. Às vezes nós entramos num túnel sem saída, Ele é a nossa luz. Como importante, meus amigos, aquele momento. Citei no outro bloco o nosso santo fundador, Santo Aníbal Maria de França, que logo após a Santa Missa, ele exigia que até as crianças que participavam da missa ficassem pelo menos mais 10 minutos na capela ou na igreja, onde acabava de celebrar, só com orações ou até cantos de ação de graças. Eu me lembro, Padre Guido, o senhor falou essa questão da ação de graças, eu me lembro que quando eu fiz a minha catequese, quando eu era criança, alguém perguntou lá na nossa turma de catequese, depois que a gente, naquela época, né, perguntamos, depois que a gente receber nosso Senhor Jesus Cristo, o que a gente faz? Eu lembro da catequista respondendo, uma oração de ação de graças. Ação de graças? Ela ensinando, uma oração de ação de graças, né? Nesse momento, é um momento propício para isso, né, Padre Guido? Exato. E tem tudo a ver com o que o senhor está explicando. E é um fim da Santa Missa. É um momento muito importante. Não precisa nem abrir a boca, gente. Vamos falar com o nosso coração. Mas como é importante este momento de logo após a Santa Comunhão. E aproveito, Diácono Eric, vale sempre a pena dizer para os nossos amigos telespectadores, gente, tenhamos sempre, né, aquelas condições aptas para receber a Jesus com dignidade. Certo. Às vezes é lamentável para nós padres dizer, gente, na hora da comunhão, por favor, estou vendo alguém com chiclete na boca, por exemplo. Né? Não combina, gente, o chiclete na hora da comunhão.
Vamos deixar o chiclete fora da igreja. Procuramos também aproximarmos da comunhão com um traje muito sério. Estamos na casa de Deus. Estejamos sempre bem preparados. Não tenhamos nunca o pecado grave na nossa consciência. Jesus fortalece a nossa fraqueza, mas quer também ser muito respeitado, amado e agradecido, né, por este presente gratuito que Ele nos proporciona. Tá certo, nunca é demais lembrar isso, o senhor tem razão. Bom, então já conversamos sobre 2, né? Nós vamos falar sobre os 4 fins da Santa Missa, já conversamos sobre 2, adoração e ação de graças. O terceiro, né, que é a reparação pelos pecados. Bom, a gente pode chamar também essa reparação de expiação ou ainda de propiciação. Né? Por isso também ele é conhecido como fim propiciatório, não é isso, Padre Guido? Sim. Aí fica claro, porque tem muitos momentos na Santa Missa que é feito para a reparação dos nossos pecados. Exato. Acabo de dizer agora, na hora de ação de graças, que ele merece todo o respeito, né, na nossa consciência, bem preparado, porque estamos diante do mais do que de sagrado que existe. Agora, gente, não esqueçamos que somos todos, também o padre que está falando, pessoas limitadas. E, portanto, a Santa Missa também tem a finalidade de colocar a nossa miséria, a nossa fraqueza diante da misericórdia de Deus. Certo. São vários os momentos da Santa Missa que manifestam esta atitude. Por exemplo, bem no começo, o ato penitencial. Aliás, o senhor falou bem no começo. Por que é bem no começo, Padre Guido? É porque se nós queremos alcançar algum fruto da Santa Missa, devemos ter as condições para que isso aconteça. Certo. Por isso é o mesmo Jesus que fala, não é o Padre Guido. É Jesus que fala, se você estiver até dando uma oferta na igreja, por exemplo, e se lembra que há um problema com o teu irmão, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Certo. Depois volta e a tua oferenda será aceita para Deus. Por isso que o ato penitencial colocado no começo está colocado no lugar certo. Certo. Porque cada um de nós vai à missa com uma intenção. Às vezes tem até alguém que marca as intenções, né? Pode ser de ação de graça por um benefício, talvez estamos passando por uma turbulência na nossa vida, tendo um doente em casa, ou acabamos de fazer o enterro de uma pessoa querida da família, e portanto são várias emoções diferentes. Mas para que Deus aceite o nosso pedido, é necessário muita humildade e, sobretudo, o arrependimento dos nossos pecados. Seria o caso de pegar uma página de um grande santo, do qual nós falamos várias vezes, Agostinho, certo, que escreveu até um livro sobre o silêncio de Deus. Olha que título, gente! Querendo responder uma pergunta. Se de um lado Jesus fala, tudo que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Porém, pelo outro, há pessoas que dizem, padre, eu faço novena, encomendo missa, vou para cá e para lá em romaria, mas parece que Deus não está atendendo o meu pedido. Aí que intervém Santo Agostinho e diz, Deus não atende aos nossos pedidos quando, usa a língua latina, acontecem 3 fatores. Olha que palavras bem parecidas. Mali, mala, malo. Mali. Em língua latina, quando nós somos maus, quando não estamos bem com Deus, quando temos um pecado grave na nossa consciência. Não adianta fazer um pedido para Deus. Vai primeiro pedir perdão a Deus através do sacramento da confissão. Segundo, mala, Deus não atende os nossos pedidos quando nós pedimos coisas ruins. Ao invés de pedir coisas boas, pedimos coisas que não é de grande interesse para a vontade divina. É malo quando nós pedimos mal. Gente, diante da nossa fraqueza humana, tenhamos sempre o arrependimento e a humildade, reconhecendo os nossos pecados. Por isso, outro momento da Santa Missa, que fala também desta penitência, deste arrependimento, é a oração que Jesus ensinou. Quando nós falamos, perdoai as nossas faltas, é como é bom, Eric, receber o perdão de Deus. É verdade. Porém, Jesus ensinou logo em seguida a dizer, como nós perdoamos aos outros. Será que esta frase bate com a realidade?
perdoamos sempre os outros. Nos compromete, né? O Nos Pai Nosso compromete. nos compromete, né, Padre Guido? Exato, e esta oração do Pai Nosso entra nesta categoria de reparação pelos nossos pecados, Certo. com o firme propósito também de saber imitar a misericórdia de Deus, perdoando a fraqueza dos outros. Certo. Outro momento, por exemplo, até na hora da comunhão, quando o sacerdote apresenta a hóstia consagrada e diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", todos nós repetimos a frase daquele homem militar, né? O centurião, a centurião. chamada oração do centurião, né? Exato. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Ninguém de nós é digno. Mas olha a bondade de Deus que supera até a nossa timidez. Ele faz questão de entrar dentro de nós e de fortalecer a nossa fraqueza. Por isso são esses momentos de reparação pelos pecados que ao mesmo tempo significam a firmeza de vontade para sermos, Eric, hoje melhores e diferentes de ontem. Padre Guido, o senhor falando essa questão da oração do centurião, o senhor usou uma expressão bonita, assim, que Jesus, apesar dos pesares, né, vai entrar na nossa casa. Sim. Nesse sentido, a gente pode pensar esse fim propiciatório, né, da Santa Missa também como um ato de reparação ao sofrimento que os nossos pecados causam a Deus. Sim. Né? Sendo que Jesus é o único que pode expiar o nosso pecado, a gente está no lugar certo. Certo. E na hora certa Perfeito. também. É bom explicar também esta palavra propiciatório. Aliás, aproveita explicando isso, no Antigo Testamento ela aparece, inclusive, lá no Antigo Templo, não aparece? Explica pra gente. Sim, no livro do Levítico já, sim. A classe social dedicada ao culto, o sumo sacerdote, claro, não é padre, pai responsável pelo culto, para entrar na parte mais íntima do templo, onde até conseguia tantas vezes dialogar com Deus, passava pelo propiciatório, como se fosse uma sala que antes de poder chegar naquela parte central, né? É uma sala de, vamos dizer assim, de pedir esse perdão, essa reparação, Exato. antes de chegar no Santo dos Santos. Sim, e era necessário, porque já naquela época existia na cabeça das pessoas que eu posso pedir a Deus alguma coisa, porém, quando tenho condições que isso aconteça. Se a minha consciência não está bem, tenho que pedir perdão. É porque já naquela época, está registrado nos primeiros livros do Pentateuco, nós notamos o sacrifício também propiciatório. Né? Com aqueles animais eram escolhidos, né, 2 bodes, certo? E sobre se dava primeiro um sorteio, né? Sobre aquele bode escolhido, as pessoas descarregavam, de maneira, digamos, simbólica, descarregavam os pecados. Onde vem a expressão bode expiatório. Bode né? expiatório. Logo após que descarregavam os pecados naquele animal, uma pessoa levava este animal no mato e o abandonava lá. E o outro bode era sacrificado em ação de graças, porque diante da boa vontade e do arrependimento, logo se sentia necessidade de louvar a Deus e de agradecer a Deus pela sua misericórdia, já presente nos primeiros livros da Bíblia. Padre Guido, eu gostei muito de fazer um programa com o senhor, alguns meses, né? Nós fizemos esse programa, dedicado sobre o livro do Levítico. Né? O Padre Guido, que além de ser doutor em Bíblia, é especialista em Antigo Testamento. Nós temos um programa dedicado ao livro do Levítico. Eu falei agora há pouco aqui para os nossos amigos telespectadores, que lá no portal da Rede Século XXI, né, rs21.com.br/eclésia, que é a página do programa, todos os nossos programas estão lá, inclusive esse livro dedicado ao livro do Levítico. Aliás, esse programa dedicado ao livro do Levítico. Aí, tudo isso que o Padre Guido explicou agora em poucos minutos, lá um programa inteiro sobre isso. Né? Além de você poder visitar a nossa página e clicar lá em vídeos, vai abrir a lista de programas, você encontra lá, livro do Levítico. Pronto, é esse programa que eu estou dizendo. Uma outra maneira também de você manter esse contato com a gente é curtindo a nossa página no Facebook. Né? Se você curtir a nossa página no Facebook, você vai ter uma maneira, claro, mais cedo ou mais tarde, lá no Facebook também publicaremos esse livro, esse programa dedicado ao livro do Levítico, né? Bem interessante, é muito rico isso, Padre Guido. Aliás, tem tudo a ver com o que a gente está conversando, porque lá estão, vamos dizer assim, os primórdios do culto que depois estão presentes na Santa Missa, né, Padre Guido? Exato, inclusive lá se fala dos sacrifícios, né, dos animais, com palavras um pouco diferentes, holocaustos e oblações. Mas tem diferença entre eles, Exato. né? Holocausto é quando o animal era sacrificado, queimado,
até virar cinza. Ao passo que oblações, o animal era sacrificado e depois cozido, era repartido, seja para a classe, digamos, dos sacerdotes ou dos levitas, como também dos mesmos fiéis que estavam presentes ao rito expiatório. Interessante. Olha, já temos uma grande cultura religiosa e ritual já nas primeiras páginas da Bíblia. E isso é muito importante porque o tempo passa, meus amigos, porém cada um de nós vive dentro na sua existência momentos, digamos assim, de constante diálogo com Deus e nota que às vezes criamos uma distância com Ele devido à nossa fraqueza humana. Hoje, graças ao sacrifício de Cristo, graças também à presença dos sacramentos que Ele mesmo instituiu e que a Igreja administra, não é que digo a palavra tudo é mais fácil, porém temos que louvar a Deus por esta presença constante dele, até quando nós caímos, que Ele está sempre pronto para nos reerguer. Porque Deus bota uma pedra por cima do nosso passado e passa a transmitir uma nova confiança. E é por isso que lá na liturgia da missa, né, nós vamos lembrar, o sacerdote vai lembrar que quando mostra a Eucaristia, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? Justamente também nessa alusão a esse Cordeiro, a esse tudo que acontecia no Antigo Testamento, essa questão que o Padre Guido está explicando. Mas, vale a pena assistir o programa que lá fizemos, está lá no site, sobre o livro do Levítico. Padre Guido, nós vamos para o intervalo, né? Já já a gente volta para falar do último fim da Santa Missa. Então, olha, não sai daí, falta ainda um dos 4 fins, né? A oração de petição é assunto do último bloco que a gente volta já já para conversar sobre isso. Não sai daí.